Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Sara, Caio, Henrique, Márcio, Carla, Silvana, Márcio, Cristiano, Roberto Gadini, Mateus, Glória! Esse time é um time de sucesso. E foi escalado por Deus para esse dia que se chama hoje. Essa noite maravilhosa. E tem alguns aqui que é a primeira vez que os vejo. Dona Elizabeth, muito bem-vinda. É irmã da nossa irmã Marisa. A senhora divide ela com a gente. Glória a Deus por isso. A mãe da Michele. Eu peço a gentileza que a senhora se levante, por favor, mesmo com toda a vergonha. Seja muito bem-vinda, Dona Elizabeth, a mãe da Mi. Esse maravilhoso do lado da Marília, como chama? Como? Gutenberg. Nossa, que nome famoso. Por favor, sejam bem-vindos. Tem mais um irmão lá no fundo? Rafael, vocês estão na casa de vocês. São muito bem-vindos e estamos muito felizes em recebê-los. Espero que corresponda à expectativa de vocês, a serva que vos fala, amém? Glória a Deus por isso. Vamos parar com isso, vamos começar, né? Pastor Adriano não está, mas está gravando. Está tudo certo. Mateus já me deu uma injeção de ânimo logo na vinda para cá. Eu fiquei super feliz com isso. E aí, vamos lá. Boa noite, graça e paz, amados. Amém. Vocês estão bem? Amém. Eu tenho certeza que vai melhorar. Porque o nosso Jeová Rafá, médico dos médicos, está entre nós. Então, toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Nosso Jeová, o grande El Shaddai, que faz em Cristo infinitamente mais. Então, eu tenho certeza por isso que vai melhorar. Né, Eli? Não vai melhorar? Eu tenho certeza por isso, porque você gerou expectativa para estar aqui essa noite. O Márcio disse que a leitura do mês é do nosso irmão Kenneth Reagan, W. Reagan, gere expectativas. E eu tenho certeza que você recebeu a indicação no domingo e, como é sabidinho, já começou a fazer essa leitura. E aqui, logo no início, diz assim para você: o que você espera? Coisa boa? Vai receber coisa boa. Coisa ruim? Vai receber coisa ruim. Não espera coisa nenhuma, vai receber o quê? Então, nós temos que gerar expectativa. E no banco que já elaborou, ele falou assim, olha, time dos sonhos de Deus. Se você não gera expectativa, você já começa querendo fracassar. E essa expectativa tem que ser gerada em nós, amém? Então, eu tenho expectativa nessa noite, eu creio que você também. Eu também acredito que vai ser um sucesso, porque aqui vos fala, é uma técnica representada pelo divino, que vai lá no vestiário divino, né? Não é isso? E traz aquela informação que o dono do time mandou passar. Então, eu estou habilitada ministerialmente e não vou mudar as instruções que o dono do time está passando. Por isso, eu tenho certeza absoluta que essa noite já é um sucesso. Eu tenho certeza absoluta porque ele é o maior interessado que isso aconteça. Ele é o maior interessado que você saia para casa com aquilo que você está buscando. Porque quem procura, acha. Amém? Mas você pode me falar assim, eu não gosto de esportes. Você veio aí toda paramentada para dizer que é minha técnica. Se você não percebeu isso, eu estou mostrando. Mas eu não gosto de esporte. Tem gente até que vai falar para mim, nem de gente eu gosto. Eu já escutei isso. Nem de gente eu gosto. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você sabia que você e eu somos um time? Mesmo que só nós somos um time?
E eu sei que nesse momento você está pensando, porque a palavra de Deus diz que eu tenho o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Ele intercede por mim, que os anjos do Senhor estão ao meu redor, que a palavra age ao meu favor e a palavra é Jesus. Eu sei que você está pensando isso e não está errado. Tudo isso é verdade. Mas você sabia que você, único, não é sozinho, porque você é trino. Grande revelação essa. Eu fiquei pensando, Espírito Santo, por que o Senhor vai fazer isso comigo? Em cima da hora mudar a ministração. Nem fiquei nervosa. Falei, ele é o responsável, então, não é isso? E aí eu recebo 4 maravilhosos que estão aqui pela primeira vez. Alguns ainda não degustaram dessa palavra, então vamos lá. Por que somos trino? Porque trino é algo composto por 3, certo? E eu e você somos um espírito, habitamos num corpo e possuímos uma alma. Essa é a verdade. E quem é verbiano já sabe disso. Que grande revelação essa que você me dá. Mas a revelação vem agora. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele me criou também 3. Espírito, habito num corpo e possuo uma alma. Amém? Só que aí, quando ele vira para você e fala assim, então você é um time. Porque são os 3 que formam você, mas que às vezes lutam ou cooperam entre si. Você é um time. Aí vocês fazem aquela cara, uau. Porque eu fiquei, uau, eu sou um time. Então, quando eu for dar o meu pontapé inicial, mídia, vocês são demais. Quando eu for dar o meu pontapé inicial, eu vou pensar em quem primeiro? Qual o primeiro time que foi formado por Deus? Eu, você. Amém? Todo mundo está ligado? Glória a Deus por isso. Esse time, o eu, tem que andar em equilíbrio. Meu espírito, minha alma e o meu corpo. O meu espírito, ele tem de ser benevolente, paciente, compreensível e mestre da minha alma. A minha alma, por sua vez, quando nós falamos de alma, seria o campo das emoções. O meu espírito, ele está conectado com Deus diretamente, porque é espírito. Eu dormindo, eu morrendo, naturalmente falando, ele permanece existindo. Eu não durmo e depois no dia seguinte eu não acordo e está tudo bem? Eu sou um espírito. Então ele está conectado. Ele recebe instruções diretamente do Pai. Então o que ele faz? Olha para a minha alma, que são os meus desejos, minhas vontades, minhas emoções, e fala para ela, está tudo bem, eu vou caminhar com você. Eu vou ser benevolente, eu vou ser compreensível. Mas a minha alma vai ter de fazer assim, eu sou humilde, eu aprendo, eu vou receber de você, eu vou me submeter às ordens espirituais e celestiais. A esse comando do vestiário celestial, eu vou obedecer. E aí o meu corpo, ele vai ter que ter a consciência do templo do Espírito Santo. Ele é o templo que esse time habita aqui, no natural. Nesse plano, nesse mundo em que nós vivemos. Nós precisamos do nosso corpo. Então ele tem que andar em equilíbrio, para ele ser identificado como um templo. Ele está saudável, ele está bem, ele me dá mobilidade para eu poder jogar nesse time, ele me leva e me traz com segurança, eu o guardo de maneira correta, ou eu vulgarizo o templo do Espírito? Temos que ter equilíbrio. Amém? Então, esse time ele começa a fazer sentido. Eu te convenci de que o eu é um time? De verdade? Ou ainda não? Ele é um time dos sonhos. A Jussara é o time do sonho de Deus. A Stephanie, a Gislaine, o Caio, o Márcio, a Carla. Por quê? Porque nós fomos criados para um propósito. Quem foi que criou você, Elizabeth?
Deus. Então, se Deus criou você, Ele te criou para um propósito, Ele não te criou pelo acaso. Eu poderia dar um outro exemplo, dizer assim, quando papai e mamãe geraram você, quando Caio e Stephanie geraram Miguel, Arthur, Sofia, sonharam. Sonharam. E sonham até hoje. Eu quero eles assim, quero eles assado. Eles vão ter o propósito, vão cumprir o chamado de Deus para a vida deles. E Deus, quando criou você? Porque às vezes você pode me dizer, não, mas eu sou órfão. Eu não conheci nem meu pai nem minha mãe. Ou eu sou um caso do acaso. Foi um carnaval. Você acha que foi assim? Que foi sem querer? Que foi um descuido? Foi Deus que te gerou, meu amado. Então, Ele tem, sim, um propósito para a sua vida. Mas já vem você aí falando do propósito de novo. Porque eu sei que vocês já tiveram aqui uma ministra do fogo, falando sobre o quê? Propósito. Que você tem um propósito, que Deus te criou para isso. Na ocasião, dei o exemplo de uma maleta de ferramentas. Falei que o martelo não fazia a função da chave de fenda. E que a chave de fenda, por sua vez, poderia ser substituída, hora por outra, por uma faca, apertando um parafuso. Só que a faca faz o que a chave de fenda faz naquele momento, mas não com a mesma excelência, rapidez e destreza. Porque ela foi feita para cortar. Isso eu falei naquela ocasião, vocês se lembram? E o Espírito Santo nos conduziu nesse sentido, e é maravilhoso. Então, eu não vou me deter, mas eu vou trazer à luz acerca da palavra. Porque é a palavra que vai fomentar no seu espírito, porque ela que é a verdade, e vai fazer com que você, uma hora que necessite, suba no seu espírito a informação. Então, quando eu falo para você que você é time do sonho de Deus, que Deus te sonhou antes de te gerar, em Provérbios 16:4, na parte A do versículo, Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O Senhor fez todas as coisas para um determinado fim. Em outra versão diz que o Senhor fez as coisas, criou as coisas para uma finalidade. As coisas que existem para uma finalidade. Então, como a própria Elizabeth nos instruiu nessa noite, nós fomos criados por Deus. E nós existimos, logo, para um determinado fim. Amém? Então, Provérbios nos fala isso. Provérbios 16:4a. O Senhor fez todas as coisas que existem para um determinado fim. Amém? Então, se o Senhor criou tudo que existe, me criou e eu existo, eu tenho uma finalidade, eu tenho um propósito. Só que nós estamos falando de time. E esse time que nós estamos tocando agora é o time eu. Amém? Agora você pode dizer assim, você está meio que um charlatanismo aí. Eu saio de casa falando que eu vou ouvir sobre o time dos sonhos de Deus. Aí você vem falando que o eu é um time. Que história é essa que eu é um time? O significado de time é um grupo empenhado numa mesma atividade conjunta. Um grupo, se eu sou um espírito, habito num corpo e possuo uma alma, eu não sou um grupo? Empenhado numa mesma atividade em conjunta. Aí vou te dar o exemplo. A atividade, vir quinta-feira à noite para o culto de ensino. Eu tenho certeza que não foi só eu. Meu espírito, vamos, vai ser legal, maravilhoso, Deus tem algo para nós. A minha alma, está tão gostoso aqui em casa. Esse sofá, essa série, ai que delícia. Ficar aqui, tudodebom.com.br. O meu corpo, eu estou cansado. Amanhã tem mais, pessoal. Tiny Toon, cadê as crianças? Não estão, né? Glória a Deus. Amanhã tem mais, pessoal. Vamos ficar aqui, relaxar, turma.
Esse sofazinho aqui, pezinho para cima, toca a sériezinha aí que a Alma falou. Eita, que amanhã eu estou novo. Mas aí você fez o quê? Se você está aqui, teu espírito falou, não, levanta, bora para jogo, que hoje tem. É hoje que a gente chega lá à noite e escuta algo diferente. É hoje que a minha vida muda. É hoje que a presença dos anjos do Senhor estão naquele lugar. É hoje que esse rio começa a mover as águas. Que as coisas acontecem. Que o Deus ocorre. Que você ouve uma palavra que é uma motivação para a sua vida. Então você vem. E aí a gente descobre quem manda nesse time. Glória a Deus. E aí você veio fazer o quê? Buscar. Não é verdade? E em Mateus 7, do 7 ao 8, não me falhe a memória, é isso mesmo. Capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E você veio pedir, você veio buscar. Você acha que Mateus está mentindo? Você vai sair com a sua porção. Amém? E você veio todo motivado, você veio todo animado, você nem dormindo está aí. Não é isso? Eu tenho certeza que a Rebeca está lá do outro lado também toda animada. Não é isso? Porque Deus faz coisas novas. E hoje o pai da Rebeca traz ela aí, ela é a primeira a pegar a Bíblia dela e vamos para a escola. Porque está sendo abastecida. Porque é Deus quem está fazendo. Glória a Deus. Você tem que amar esse time chamado eu. Eu vou pedir a ajuda da Carla, da Stephanie e da dona Francisca, para vir aqui um minutinho só. Glória a Deus, vocês são um sucesso, meninas, minhas ajudadoras. E eu vim preparada para dizer para você que o time eu funciona. E se nada ficar dessa noite, você vai lembrar da azulzinha. Porque eu sou um sucesso, porque você é um sucesso. Porque eu vou te contar um segredo, é com você que vai passar a eternidade. Você tem que se gostar, você tem que se amar, você tem que se curtir. Você tem que olhar no espelho e falar... Sou eu. Essa aí foi Deus que fez. Essa daí foi Deus que ergueu. Essa daí foi que Deus deu bom fruto. É isso. Você tem que olhar no espelho e dizer, caramba, como eu sou macho. Olha a Rebeca no que está se transformando. Você tem que se amar, você tem que se curtir. Por quê? Grande revelação. É contigo que tu vai passar a eternidade. Esse grupo, o eu, morre, porque Adão pecou, então a gente vai morrer, vai mortalmente se separar. Mas você vai ficar com você por toda a eternidade. Toda vez que a gente fala da eternidade, a gente pensa assim, a Carla tem que me amar, tem que me perdoar, porque ela vai ficar comigo na eternidade. Mas eu esqueço que eu vou passar comigo também. Não é? Então eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me curtir. Aí eu vou te dar uma outra revelação. Eu não gosto muito, não. Dessas 3 partes que você falou aí, o corpo, né? Fazer o quê, né, Roberto? Uns pensam assim, quilo demais. Quilo de menos. Podia estar melhor. Eu fico assim, eu acordo e falo, ai, que dia. Caramba, podia fazer um solzinho, né? Nem estou gostando tanto assim. Se você não está satisfeito, eu vou te dar uma boa notícia. Você sabe quem pode mudar esse time?
Você. Se eu não estou satisfeita, sou eu que mudo. Sou eu que faço diferente. Sou eu que quero buscar coisas novas. Sou eu que programo o meu futuro e falo, eu vou passar de ano e vou conseguir aquela faculdade que eu quero. E eu que vou me aplicar. Não está legal financeiramente? Poxa, alguma coisa tem que acontecer. Pai, me dá uma instrução. O Senhor é meu Jeová Jirê. É o Senhor que provê tudo na minha casa. Me dê sabedoria, poder criativo. Me tira disso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, se nós formos olhar para isso, você tem a obrigação de se amar. E aí você vai falar assim para mim, Jesus já tinha mandado, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Bonita essa narração. Mas isso você está me dizendo assim, se eu me amo meia boca, eu posso amar você meia boca também. Então você tem que se curtir. Você tem que se valorizar, você tem que se admirar. Sabe? Antes de você poder amar outra pessoa, você tem que se amar verdadeiramente, para você poder amar verdadeiramente o outro. Sabe quando você já ouviu, glória a Deus, numa palestra dizendo assim, eu vou procurar alguém para me casar, porque aí eu vou ser feliz. É mentira. Porque você não está na metade, você não é metade da laranja, você é uma laranja inteira. Você vai achar outra pessoa para agregar com você, para juntar com você, para aquilo que está bom ficar melhor ainda. Mas não que você esteja na metade, esperando alguém te completar para você ser diferente, para você ser feliz. Se você cuidar do seu jardim, do teu eu, desse time maravilhoso, quem é que você vai atrair do teu lado? Para jogar esse jogo contigo? Quem? Quem é o cara que vai comprar lá o passe do Neymar? É o cara que eu conheço, que está na mídia, tá, gente? Que não entende nada de futebol. Mas quem é o cara que vai comprar? É um agente super famoso que vai pedir milhões. Agora, se for comprar meu passe, o cara nem me conhece. Então, se valorize, se complete, seja feliz. Para a borboleta maravilhosa querer vir aqui na tua flor. Amém? Amém? Amém. Em Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Não somos perfeitos. Nós temos um caminho a seguir. Hoje eu tenho que estar melhor que ontem. É obrigação. Hoje você tem que estar melhor do que você era 5 anos atrás. Porque você percorreu um caminho. Veja bem, não estou falando melhor. Há 5 anos atrás, financeiramente, o negócio estava melhor. Mas e aí? Você passou por perrengue financeiro. Isso não construiu um alicerce dentro de você? Isso não te gerou oportunidade para você acessar poder criativo? Para você se firmar na rocha? Para você fazer como Paulo? Tendo ou não tendo, eu estou bem. Se você só tivesse, você nunca ia ter experiência do outro lado. Se eu não tiver, como é que eu faço? Como que eu me viro? Como é que eu vou depender de Deus? Se eu confio no quê? No meu salário, na minha conta bancária. Então, você já parou para pensar nisso? Que hoje você é melhor do que era há um tempo atrás? Que o seu casamento hoje é melhor do que quando você se casou? Amém? Porque quando você se casou, você era movido por uma paixão. Alguma coisa fez a Gislaine gostar do Roberto a ponto de querer casar. Porque se fosse para gostar que nem irmãozinho, não tinha casado. Então, houve uma motivação, várias até. Mas hoje eu olho para ele, essa motivação só cresce. Porque é o homem que enfrentou comigo provações, situações. É o homem que está junto comigo em todos os momentos, bons ou maus, nebulosos ou ensolarados. Então é o homem que eu olho e falo, uau, caramba, esse cara
eu pego. Por quê? Porque há um cara ali, ponta firme do meu lado, que me ajuda, que está junto comigo, que está fazendo com que eu cresça, que me valoriza. Amém? Então, hoje você está melhor que ontem. E o pastor Emílio, de Campinas, mestre da Escola de Ministros Rema, ele falou algo muito interessante. Hoje eu tenho que estar melhor, porque o meu alvo é Cristo. Então, todos os dias eu tenho que me parecer mais com Cristo. Então, hoje, depois de tanto tempo que você congrega, de tanto que você estudou, você está cada vez mais parecido com Cristo. Você está mais bonito, você está melhor, você está mais disposto. Amém? E aí é onde Provérbios diz para nós, sua estrela brilhando mais e mais como a luz da aurora, até que seja dia perfeito, até que você alcance a sua varonilidade, que você alcance o pleno conhecimento. Por quê? Porque você vai de degrau em degrau, de glória em glória, se aperfeiçoando e chegando até a estatura de varão. Amém? Então, eu vou dar uma chave para você. Se não está legal, se você quer fazer o extraordinário, pense, eu estou melhor hoje do que ontem? Eu sou uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para melhorar? Porque é você que vai poder mudar. Deus pega junto com você, se você desejar. Agora, a Gislaine, a Gi, ela está melhor hoje do que era antes. E a escola de ministros abriu meus olhos para determinadas situações. Além de a gente se expor à palavra, a gente se expôs a várias experiências. Então, quando o Caio erra e me fala, eu não preciso cometer o mesmo erro do Caio, porque ele me ensina. Não é assim? Mas teve uma chave que eu recebi que foi maravilhosa. E eu vou fazer isso aqui, ao vivo e a cores, para vocês. Diretamente da Escola de Ministros Rema Brasil. Vou falar para vocês. Calma, que eu tenho que me preparar. Boa noite. Eu sou a Gislaine. Para os que já me conhecem, que bom revê-los. Para os que não me conhecem, que prazer conhecê-los. Eu sou esposa do Roberto, como eu bem disse, fruto da união de Francisca e Mário, e sou a melhor irmã que a Gisele tem. No secular, eu sou técnica em processamento de dados, bacharel em ciências da computação, pós-graduada em gestão e desenvolvimento de sistemas, funcionária pública de carreira há mais de 2 décadas, no município que estamos, aqui em Praia Grande. Sou estatutária da tecnologia, já estive diretora de divisão de projetos e hoje estou diretora de departamento de ciência, tecnologia, inovação e mecanismo de desenvolvimento. Sob a minha tutela, eu tenho vários colaboradores e já representei nosso município de Praia Grande em vários eventos tecnológicos, seja palestrando, em fóruns ou recebendo premiações. No ministério ao qual eu exerço, no Verbo da Vida, eu sou formada no Rema desde 2009, graduada na Escola de Ministros Rema em 2024, já participei do Centro de Treinamento de Cura e do curso de oração do Verbo da Vida. Em Santos, na nossa igreja sede da Baixada, já exerci o diaconato e já fui monitora na primeira edição. No Verbo da Vida de Praia Grande, já assumi liderança das mulheres e, atualmente, estou com o Roberto, assumindo a liderança dos casais. Exerço como professora no departamento infantil e estou, às sextas-feiras, fazendo a monitoria do Rema em Santos, nessa edição atual. Dirijo cultos e, quando escalada, ministro a palavra da fé. Eu estou pronta para aquilo que o Senhor me confiou e que vai me direcionar. A marca do meu ministério é a alegria, motivação, ensino da verdade e o meu abraço. Estou pronta para o mais de Deus em minha vida e curiosa por aquilo que o Pai tem para mim.
Sabe, irmãos, porque eu disse para vocês que essa prática que eu ia realizar, para mim, foi um quebrado biscoito. A Gislaine, antes da escola de ministro, nunca montaria um banner, como nós tivemos nesse mês, aonde, ministrando a palavra nos casais, iria ela e o esposo. E aí ela põe uma foto bem grande dela e do esposo, assim, no banner. Isso, para mim, antes da escola, era presunção, era soberba. Para que eu vou pegar o microfone e vou dar o meu currículo? As minhas atitudes têm que falar. E você pode, se você fosse eu estaria aí perguntando, e por que dizer das atividades do secular? Por que dizer daquilo que você estudou, daquilo que você trabalha, se o que você está fazendo é o quê? Bom, o que eu estou fazendo e aprendi na escola foi com o mestre André Martins, aonde ele declamou com excelência o seu currículo, assim como eu fiz o meu chulezinho agora, no momento. E ele me disse com todas as letras, e eu falo me disse porque caiu ao meu coração, você tem que impulsionar o seu ministério. Você tem que promover o seu ministério. Foi o que Deus te confiou. Então, brilhe para a honra e glória do Pai. Impulsione. E aí, pronto, ele me desarmou. Ele me desarmou. Você entende o que eu estou falando? E aí, quando ele fez isso, e eu fiquei pensando, uau, mas por que as atividades seculares? Ainda fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Aí veio a mestre Magliana, que é do nosso Verbo da Vida de Campina Grande. Pastor André Martins é de Florianópolis, Verbo da Vida de Florianópolis. Mas a Magliana, do Verbo da Vida de Campina Grande, traz uma grande revelação. Você é fruto das atividades que você exerce. Elas te constroem. Aquilo que você faz na sua casa, no seu trabalho, constrói o que você é hoje. Impulsiona o seu ministério, favorece aquilo que você está fazendo. Então, independente se eu sou graduada, se eu estou palestrando, o que eu estou fazendo, uma coisa influencia a outra. Se você está no seu comércio, no seu empreendedorismo, as pessoas que você atende têm que ser impactadas com o seu serviço. E aquilo que você as ouve, você tem que aprender para exercer depois. Mesmo que no seu ministério. Então, está respondido do porquê das atividades seculares? Porque quando eu estou com o microfone na mão diante de uma igreja, eu estou apresentando o time Gislaine. E eu estou impulsionando o ministério que Deus me confiou. Então, me fale. Se você não acredita no produto que você vende, como é que você quer que alguém compre? Mas você está falando de produto. Você sabia que você é um produto? Você vende você e a sua ideia. E sabe de que forma? Com aquilo que você representa. E você sabia que você fala mais alto, sem dizer nada, do que propriamente com a palavra? Quando você entra naquela porta e eu olho para você e você olha para mim, a gente já sabe se está legal, se você está inspirado, se você não está. Você se ajeitou? Está todo bonitão? Está todo lindão? Você está animadinho. Você está sorrindo? Pô, tá show. Mas se você está com aquela cara de boi na porteira, lambendo a baba, você fala assim, meu negócio não está legal. Alguma coisa aí tem que melhorar. E aí, está querendo uma ajuda, quer que a gente pega junto, a gente ora, a gente vai e se fortalece. Percebeu? Sem abrir a boca. Existem estudos de comunicação que falam que o que você representa, 20% é por aquilo que você fala, o resto é por aquilo que você indica, que você mostra. Seja com a roupa, seja com o seu cuidado, seja com a sua postura, com a sua atitude. O corpo fala. Se você estiver sentado aí assim, ó, eu sei que o negócio está tranquilo, está suave, vamos embora para casa. Agora, se você está ligadão, olhando, rindo aqui comigo, fica comigo, Brasil. Pronto. Eu te ganhei. Se eu ganho o seu sorriso, eu ganho o seu coração. Se eu ganho o seu coração, a palavra germina.
Você percebe isso? Quem era o maior comunicador que tinha o dom disso? Silvio Santos. Você podia não gostar do cidadão, mas se você colocasse na TV e ele aparecesse, acabou. Você não saía dali mais. Queria ver o que ele estava falando com aquela criança, ele caindo na água, o que o Liminha não sei o quê, o aviãozinho nunca caiu na minha casa, mas eu ficava... Porque o cara é um comunicador nato. Prende a sua atenção. Consegue dominar uma plateia do tamanho... Gislaine, mas você está falando da palavra, eu estou falando do propósito. Se esse homem foi criado por Deus para um propósito, para influenciar pessoas, se você disser para mim que ele não cumpriu, eu vou dizer, amado, se ele não cumpriu, ninguém mais. Você entende o que eu estou falando? Então você veio para brilhar, para ser um sucesso, representando. A pessoa olha para você, te ouve e tem que querer aquilo que você está falando. Tem que querer aquilo que você está fazendo. Tem que querer a Cristo que está em você. Você percebe? É altamente contagioso isso. É demais. Encosta em você. O que você tem? Nossa, você tem um negócio assim, uma coisa assim. Você quer? Você percebe? Você tem que vender. Não é uma aula de marketing. E sim, que você é o time do sonho de Deus. E nós, nessa noite, estamos dando o pontapé inicial, que é subindo a tua bola, para você se ligar nesse planeta Terra, sintonizar para entrar na frequência do todo mundo. Vamos lá. Bora jogar. Amém? Em Mateus 5,16, diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu fiz questão de trazer esse versículo para vocês não ficarem com aquela sensação que o que eu estou falando é coisa do mundo, é marketing, você se vender a sua ideia. É a palavra falando o que você tem que brilhar. Por quê? Porque é aquilo que você faz que Deus vai ser glorificado. O Márcio colocou muito bem aqui, todo mundo sabe do seu compromisso com o verbo social. Por quê? Porque famílias vão ser abençoadas e vão dar glórias a Deus. Ele sendo glorificado, através da sua ação, através do seu doar, através da sua gentileza, do seu esforço, das suas obras. Michele ministrou com excelência mês passado dos fundamentos. E falando, lançando fora toda a obra morta. Agora é obra viva. São as obras que você realiza que vai glorificar o Senhor. Amém? Ah, mas isso aí de você se gostar e não sei o que. Menina, tu é meia narcisista, eu estou achando. Romanos 12, 3. Romanos 12, 3. Paulo diz para nós assim, porque pela graça que me foi dada... Você acredita que Paulo tinha a graça de Deus? Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Gislaine, você acabou de dizer para mim que eu tenho que me amar, que é lá em cima. Que não... Sim, e é o que Paulo está falando. Não pensa mais, nem pensa menos. Pensa com equilíbrio. Se veja como Deus te vê. Você não é a última Coca-Cola do deserto, mas também não é o vermezinho de Jacó. Amém? Suas experiências contam. O time eu tem que brilhar naquilo que fizer, para que o Senhor seja glorificado. Agora, eu creio que você já entendeu que o eu, esse time maravilhoso, é um time de sucesso e que você tem que impulsionar esse time, ok? Amém? Glória a Deus. Então, bora para jogo. Mas o que você está falando? Eu estou dando aula de ensino hoje, não é pregação. Primeira coisa, para esse time eu funcionar, gera expectativa.
para todas as coisas que você fizer. Bora lá comer com farinha, Kenneth W. Reagan. Gere expectativas. Se você não acredita que você é um time, vai se conhecer. Aprender quem é você. Homem em 3 dimensões. Espírito, alma e corpo. Irmão Reagan, irmão Kenneth e Reagan. O pai do W é o E. Adquira, estude, conheça você, saiba quem você é, quem é esse time. Mas aí eu estou falando tudo isso hoje, e aí chega amanhã na sexta-feira, quem vai trabalhar amanhã? Glória a Deus pela vida de vocês, só vocês dois. Eu já estava ficando preocupada, falei, não, bora fazer currículo. Amanhã, quando você acordar, bom dia, Espírito Santo. E Benihim vai falar para você, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? O que é da minha porção? O que Deus tem para mim? O que você quer que eu faça? Quem você quer que eu atinja? Eu vou ser influência de quem? Quem é que vai se relacionar comigo? Você tem material para estudo aí. Amém? Gere expectativa, conheça quem você é e chame o seu amigo Espírito Santo para o dia que amanheceu. Dia esse que vai te trazer luz, vai te trazer maravilhas, porque a noite pode durar o choro, mas a alegria vem pela manhã. Porque é Ele quem te sustenta, quem te alimenta, quem te promove. É nele, por Ele e para Ele, nada mais que isso. E aí no Salmo 103, no verso 1, Salmo 103, eu acordo e digo, bendigue, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Olho, obrigada, você tem você enxerga. Bendiga ao Senhor. Rim, você está filtrando, você está funcionando. Bendiga ao Senhor. Mãos, você pega, trabalha, você é forte. Bendiga ao Senhor. Espírito, alma e corpo, time, bora bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, aí a gente pensa, o grupo eu funcionou e fluiu, amém? Podemos dar como concluída essa parte? Você passou a gostar mais de você? Para de ficar com cara de chupando manga e bora rir, porque você é especial, porque você foi criado para algum propósito. E se você tiver futucado nessa hora, dizendo, mas eu já tenho uma idade um pouco avançada e não descobri o que eu vim fazer na face dessa terra. Olha o fruto. Olha o que você gerou para dizer, para que eu fui criado? Não se preocupe para saber de que árvore é a tua. Eu sou um abacaxizeiro? É assim que fala? Abacaxizeiro? Existe isso? Ou é pé de abacaxi? Maçãeira? Maçãeira? Goiabeira? Eu sou uma goiabeira? Pronto, essa eu conheço. Eu sou uma goiabeira? Peraí, o que tem aí? É verdinho, é redondo, é limão? Não, minha filha, então não é goiaba. Ah, é goiaba, é verde, é redonda, é gostosinha, é goiaba. Então eu sou uma goiabeira. É simples assim. A gente tem mania de dificultar, de botar doutorado, mestrado, não sei o quê, porque grande revelação. A revelação é, a tua árvore é uma goiabeira. Por quê? Porque tu deu goiaba. Você entende isso? Então, se eu preciso ainda buscar qual é o propósito nessa vida, vai por esse lado. Mas aí, vamos lá. Time dos sonhos de Deus. Já falei do time eu, já me enchi minha bola. Agora vamos pensar assim. O que é um time? É um grupo de pessoas unidas para uma atividade que vão ser realizada em conjunto. Opa, eu inseri pessoas aí, vocês entenderam? Porque se eu falasse para vocês assim, você é um grupo de pessoas, você podia até olhar assim torto. Então eu falei assim, você é um grupo, e aí você chama do que você quiser, porque o time é teu. Amém? Mas quando você fala do coletivo, você fala um grupo de pessoas unidas para uma determinada atividade em conjunto. Ok? Quando eu falei do time eu dei o exemplo de vir aqui na quinta-feira. Você se lembra? Glória a Deus. Agora, se eu falo do coletivo,
O que você fala para mim? Mas por quê? Agora voltar essa história de relacionamento. Eu vou te dar uma notícia. Biblicamente, lá já em Gênesis, Deus falava assim, não é bom para o homem que ele viva. Se não é para viver sozinho, é para viver acompanhado, com relacionamentos. Então, biblicamente, já começa assim. Não é bom que viva só. Aí os filósofos, naturalmente falando, os estudistas, falam o quê? O ser humano só reconhece a sua existência a partir do momento que vê um da sua espécie. Existe alguém da sua espécie, eu me reconheço nele, eu logo existo. Aí a gente vai um pouquinho mais para frente, nossos jovens, adolescentes, nós todos já passamos por essa fase, alguns nós ainda está nessa fase. Procura a tribo. Por que é que procura a tribo? Os psicólogos dizem que eles precisam da sensação de pertencimento. A tribo dá isso. Um reconhecimento, um pertencimento, o meu lugar em algum lugar. Então, os jovens pensam assim. Você percebe que tudo está relacionado a grupo. Você percebe isso? Mas, na realidade, o negócio funciona do seguinte. O que eu faço sozinha, posso até realizar. Mas, em grupo, eu sou capaz de realizar coisas além e de uma maneira muito melhor. Você concorda? Se você não concorda, ainda existe um provérbio africano que fala assim, quer ir rápido? Vai sozinho. Quer ir longe? Vai em grupo. Um provérbio africano que fala isso. Então, o relacionamento importa. Você tem que estar nesse grupo. Mas aí você pensa assim, é um time. E o que faz com que aquele grupo seja um time? Uma atividade, um propósito, um objetivo. É o mesmo propósito? É o mesmo objetivo? Todo mundo vai fazer isso? Então vira um time. Mas o que faz com que eles trabalhem unidos? Todo mundo possui a mesma visão. Todos possuírem a mesma visão. Agora, quem faz parte do time? Pessoas envolvidas nessa atividade, neste propósito, com este objetivo. Essas pessoas vão fazer parte do time. Agora, pasme, quem é o primeiro camarada ou a camarada que é levantado no caso de um time? É o líder. Ou ele é levantado, ou ele se apresenta, com a característica que ele tem. Ele lidera aquele time. É impossível não ter um coelho da corrida. O cara é o líder daquele time para fazer uma determinada coisa, uma determinada função, naquele determinado propósito. Agora eu pergunto para você, se você fosse líder de um time, quem é que você ia chamar para fazer parte? Você é responsável pela escalação. Eu comecei o culto dizendo assim, que time Deus escalou essa noite? E fui falando o nome de cada colaborador. Quem você escalaria? Primeira coisa que você ia me dizer, para fazer o quê? Porque tem gente que é bom para uma coisa, tem gente que é bom para outra coisa. Que coisa é essa que vai ter que fazer? Eu ia perguntar isso. A segunda coisa, eu como líder do time, eu ia escolher só os bambambam. Só os caras top, fera. Os caras que não iam me deixar na mão. Que ia fazer os babados por sua conta ali, ó. Uma uva. Você não ia fazer isso? Só os bambambãs? Agora, eu já falei que eu não entendo de futebol, mas se eu fosse escalar um time, e tivesse a liberdade de escolher, era Neymar, Cristiano Ronaldo, me ajuda. Messenger, não era do Face? Esse cara aí também. Ia escalar esses caras. Por quê? Porque são os caras que são os donos da bola. Vou formar meu time para fazer o quê? Para jogar futebol. E o que vai fazer no jogo de futebol? Os caras têm que ganhar a partida. E a visão deles é o campeonato. Até sei que é campeonato.
Então, se é para ganhar o campeonato, essa partida eu tenho que ganhar, outra eu tenho que ganhar. E jogando em casa, então, eu tenho que ser fera. E aí eu vou escalar o meu time. Uau, só os bambambam, só os caras top. Aí você fala, estou de fora, sou perna de pau. Aí eu venho com uma boa notícia. O time de Deus, Deus escala cada cara. Deus escala os improváveis. Os pangaré do baraca que você olha e fala assim, meu Deus, como é que tu vai pegar um pastor de ovelha fedido lá no meio do mato, vai chamar ele para ser rei? Misericórdia. Deus faz essas coisas. E aí ele olha para Davi, e em vez de ver um pastor de ovelha, ele vê o rei. Aí ele vai procurar outro. Para você ser líder de um grupo, você tem que ter uma boa comunicação. Que senão você fala azul e o camarada entende verde. Você fala para o cara ir para a direita e o cara está indo para a esquerda. Uma das coisas que eu oro muito quando eu vou ministrar é extensão vocal. Aquilo que eu falo, que o Espírito Santo mandou que eu diga, eu espero que você receba. Da maneira que o Rementage mandou. Então, eu oro por extensão vocal. Então, quando o cara é líder, o cara tem que saber se comunicar. E aí Deus olha para Moisés, um cara pesado de lábio, broncão no falar, cabruco, tu vai ser líder. O cara já começa a tremer na base. Aí ele vira, olha assim e fala assim, Abraão, camarada velho, cara, velhão. Não faz mais nada assim, não faz. Ele olha para Sara, a esposa dele, que já acabou a regra. Vai ser pai de nação. Improváveis. Deus escolhe os improváveis. E aí você fala assim, isso aí é tudo no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento eu tenho o Espírito Santo e eu não sou improvável, porque eu sou o top das galáxias. E Jesus, quando aqui estava, não era o Novo Testamento? Quem foi o time de Jesus? Pescador. Os camaradas entendiam de peixe. Arrastava a rede para puxar peixe. Os caras não entendiam de ganhar almas. E ele fez o quê? Era doutorado, era mestrado, eram os caras que brilhavam lá na sinagoga. Esses caras provaram do poder de Deus. Expulsando o demônio, libertando o cativo, curando enfermo. Até a sombra de Pedro curava, gente. Meu Deus! Então, quando você olha para essa escalação, você fala, Senhor, eis-me aqui. 2025 eu estou assim, mas estou pronta para aquilo que o Senhor tem. Porque eu não confio em mim, não é na minha capacidade, é o que o Senhor mandar eu fazer do jeito que for. Porque existe o processo. Camarada, quando era pastor de ovelha, não chegou, foi chamado e toma a coroa. Matou leão, matou urso, matou gigante, cortou a cabeça do cara. Ganhou guerra, depois ganhou outra guerra, aí ganhou outra, até que virou rei. Moisés teve que acabar com a insegurança dele. Teve que crer no poder de Deus. Viu pragas acontecerem ao redor. Deu instruções, coloca o sangue do cordeiro na porta. Intrépido. Manifestou o poder de Deus. As crianças gostam dessa parte, do bastão virar uma cobra e engolir a cobra dos outros caras lá. Você sabe essa história? Ele precisou passar por tudo isso. Argumentar, negociar com o faraó, não uma nem duas, até que pudesse levar o povo para atravessar a ponte, não atravessar o mar, andando no meio do mar. Era eu que ia estar passando lá. Eu vou naquele aquário do Guarujá, vejo aquele negócio em cima de mim e falo, Roberto, esse negócio vai arrebentar. E esse bicho vai vir aqui e eu não vou nem saber dele que a água vai inundar tudo. Mas ele passa com a turma toda lá no meio.
até que libertou o povo de Deus das mãos do faraó, tirou do Egito. O cara libertou o povo, líder nato. Mas teve o processo. E não entrou na terra prometida. Porque deu ouvido para os camaradas. Você vai ficar dando ouvido para essas vozes ao redor? Quem é você na fila do pão? Você é um integrante do time e está disposto a passar pelo processo? Ou você é o líder e está disposto a ter paciência, benevolência, treinar os seus liderados e aguardar? Até que eles tenham coragem de tocar violão e depois falar, e depois segunda voz, e primeira voz, e hoje o cara entra aí, ministra o louvor, é líder do trio, e dá os comandos, e Jussara. E todo mundo pensa que o camarada chegou aí na crista da onda. Michele teve um processo. Você consegue. Tem uma visão, Deus já colocou no meu coração. Quem é você nesse time? Você é integrante e vai se submeter a passar por esse processo? Ou você é o líder e vai ter as coisas acontecendo no seu devido tempo? Você já parou para pensar nisso? Agora, esse processo, como é que você faz? Como é ser campeão? Qual o segredo desse sucesso? Qual o melhor time de todos os tempos? Nós veremos na próxima aula. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Márcia, você quer encerrar? Glória a Deus. Obrigada, vocês são maravilhosos.